nós estamos de volta, segundo bloco do nosso programa Respostas. E nesse segundo bloco nós vamos exatamente começar a responder as perguntas que vocês estão nos enviando. Muitas das perguntas que nos chegam, eu digo para vocês, a gente não consegue terminar de responder naquele mesmo programa, mas vocês não cansem não. Fiquem aguardando, acompanhem o próximo programa, porque nós vamos seguindo na sequência. A gente não joga fora a sua pergunta não, viu gente? Então quero repetir aqui de novo, você que quer enviar para nós a sua pergunta, os números de telefone que estão à disposição de todos vocês, 3349-1015 ou também pelo WhatsApp 99347-0532. Então vamos iniciar já esse segundo momento, esse segundo encontro, segundo bloco, respondendo as perguntas que vocês nos enviam. Ok, hoje vamos começar pela pergunta do senhor José. Não aparece o bairro aqui, mas aparece a paróquia Senhor do Bonfim. Primeiro o senhor José faz uma consideração, né, uma opinião dele, e depois ele faz a sua pergunta. O senhor José diz que ele não é a favor das paróquias fazerem festa para arrecadar fundos em nome do Santo Padroeiro. É a favor da festa religiosa com a celebração da Santa Missa, com pipocas, doces, etc. Festa interna, não com fins lucrativos. Senhor José, de fato, nós podemos dizer que, infelizmente, porque muitos fiéis não têm consciência de que a comunidade é uma família, né, que tem custos, que tem dificuldades. Então, por que, infelizmente, ainda não se expandiu a consciência da devolução do dízimo e o compromisso de cada cristão com a sua comunidade, essas festas, às vezes, em algumas realidades, eu digo assim, senhor José, uma coisa é o ideal, né? Ter que fazer festa para arrecadar fundos. Concordo contigo que, à medida do possível, a comunidade teria que se manter, a comunidade deveria manter todas as suas frontes de colaboração com os pobres, de assistência, todos os seus dinamismos de ação evangelizadora mantidos pelo dízimo. Isso acontece? Nem sempre, nem sempre. Né? Primeira coisa que nós precisaríamos despertar nos nossos católicos, nos nossos cristãos, é a consciência da importância do dízimo. Que ele tem depois uma dimensão de aplicação missionária, de dimensão de aplicação no serviço, na diaconia, na ajuda aos pobres, também na dimensão do próprio mantenimento, dos custos, né, do templo, dos serviços e das frontes de evangelização. Mas isso nem sempre acontece. Então, o que eu digo, senhor José? Uma coisa é o ideal, né? Outra coisa é o que acontece na prática. Muitas comunidades, de fato, infelizmente, se veem constrangidas a quê? A fazer uma festa para arrecadar fundos. Agora, independente de qualquer coisa, a festa do padroeiro é também um momento de confraternização, né? É um momento também de festa, momento de alegria, né? Esses dois momentos, tradicionalmente, eles são integrados, né, na chamada parte religiosa, na parte social, né? Por quê? Porque a festa em si não é um problema, ela não é anticristã, é um momento de confraternização, né? Mas é óbvio que a parte religiosa é o foco, é aquilo que é mais importante, porque ao olhar para o padroeiro, nós estamos olhando para um modelo de fé, né? Alguém que seguiu Jesus Cristo de maneira heróica, que destacou alguns pontos do Evangelho que são parte integrantes do nosso caminho de santificação, né? Então é importante na festa do padroeiro a gente olhar para o exemplo desses homens, dessas mulheres e o que fazer, né? Vivenciar uma espiritualidade que de certa forma me coloque, me faça caminhar no segmento de Cristo, tendo como exemplo a vida desse padroeiro e dessa padroeira. Óbvio que isso tem que ser o foco, né? Esse é o ponto central. Mas como o senhor mesmo coloca, né? Depois a pipoca, os doces, eu vejo que a dimensão de comunhão, de ágape, vivida pela comunidade, lembrem, depois os cristãos, depois se reunirem para a fração do pão, isso está presente lá, está presente em Atos dos Apóstolos. Os cristãos se reuniam para quê? Para se confraternizar, né?
para fazer a partilha, para vivenciar um momento de ágape. As nossas comunidades precisam também desses momentos, né? Precisam desses momentos. Mas eu concordo, Sr. José, que à medida do possível, o motivo único de uma festa de padroeiro não podia ser arrecadar fundos. Mas eu repito, tem algumas comunidades que infelizmente as entradas, o dízimo, não conseguem manter todos os gastos, todos os investimentos que são feitos. E aí, infelizmente, a comunidade, a paróquia, se vê submetida a usar-se, né, digamos assim, a usar este instrumento da festa, né? Então concordo que como eu já disse, que nós precisaríamos não depender de festas, né? Mas para isso precisa ser feito um trabalho de conscientização. Então, o primeiro passo para a gente evitar que isso aconteça é nós devolvermos nosso dízimo com consciência, como sinal de gratidão, né, desse Deus que nos acompanha no nosso processo, no nosso caminho, sendo providente, dando-nos vida, auxiliando no nosso caminho e como forma de retribuição. Então é verdade, as nossas comunidades não deveriam depender das festas para conseguir os fundos, mas o que eu estava dizendo para vocês antes, uma coisa é o ideal, outra coisa é aquilo que acontece, né? Muito bem, Sr. José, obrigado pela sua participação, tá? Continue aí com a gente. Nós vamos passar agora para a segunda pergunta. A pergunta que nos vem agora é um caso, acontece muito, né? É um caso recorrente em nossas comunidades. A pergunta é da Júlia, a Júlia é lá do Monte Líbano. Júlia, obrigado pela sua participação, tá? A Júlia nos pergunta o seguinte: Padre, meu noivo não tem religião, mas eu sou católica e quero casar na igreja. Como proceder? De fato, Júlia, isso acontece com muita frequência, tá? Mais do que a gente imagina. Existem modalidades do casamento. Aquele casamento que é realizado entre as duas partes católicas, tá? Essa é uma das modalidades, que é aquela mais comum. Existe também a possibilidade do casamento de mista religião. O que significa? Tem a parte católica, óbvio que existem da parte da Igreja Católica exigências específicas, né? Com relação à educação dos filhos, ao que a parte não católica não apresente obstáculos à participação no culto, nas celebrações, na vida da igreja, da parte católica. E existe também uma exceção, digamos assim, né, que tem normas jurídicas específicas para estes casos, Júlia, como o seu. O que eu aconselho, Júlia? Você primeiro procura o pároco, procura o padre aí da sua comunidade. Você sendo aqui de Campo Grande, também essa pergunta ou esse esclarecimento, você pode pedir também no próprio Tribunal Eclesiástico, que fica ali no bairro São Francisco, no fundo da Paróquia São Francisco, ali na rua Abílio Barbosa. Procurando o Tribunal Eclesiástico, você pode apresentar essa sua questão, tá? Para fazer os encaminhamentos. Mas tem como resolver isso sim, tá? De certa forma, dispensando, existe uma certa dispensa da forma canônica que te permita, por exemplo, regularizar a sua situação, tendo em vista que o seu parceiro aí não possui religião. Então, Júlia, tem um jeito de resolver isso sim, tá? Procure a sua comunidade, procure o pároco e você vai perceber que existe um caminho, tá? Um caminho processual que pode ser feito, precisa da aprovação do bispo, enfim. E você consegue aí, se eu não me engano agora, Júlia, agora me falta conhecimento para ser um pouco mais claro contigo, daquilo que nós chamamos de privilégio paulino. O que é o privilégio paulino? É exatamente esse tipo de, aspas, concessão que é dado, né? Mas eu não sei se o privilégio paulino aqui se aplica a esse caso propriamente dito. Então eu precisaria ter um pouco mais de clareza com relação a isso. Mas fica aí para você esse fato de que eu posso te responder com certeza. Existe sim um procedimento e um caminho que pode regularizar a sua questão, tá? Isso se resolve na igreja sim, tá? Obrigado, Júlia, pela sua participação. E à medida do possível, se você puder, com esse noivo, né?
dando seu testemunho, sua paciência, convidando também, né, a, sobretudo, respeitar, no primeiro momento, a sua opção de fé, tá? Isso pode ter problemas lá na frente, viu, Júlia? As coisas têm que ficar muito claras. Eu falo sempre para o pessoal que se prepara para o casamento, coloca todas as cartas na mesa. Falem de tudo, conversem sobre tudo. Aí você tem que ver, não basta só ele, da parte dele, simplesmente conceder, né, a você essa possibilidade. Mas tem que ficar claro para ele que ele não vai impedir você depois de viver a sua fé, tá? Isso tem que ficar muito bem acertado desde já, tá, Júlia? Porque senão vocês vão ter problema lá na frente, né? Isso é importante vocês conversarem e deixar as coisas bem claras, né? Muito bem, Júlia, obrigado, viu? Que Deus abençoe aí esse seu caminho de preparação para o matrimônio, que você seja feliz, né? Depois o Guilherme lá do bairro Santo Amaro. É uma pergunta que eu acredito que não apareceu ainda aqui no programa, né? Mas é interessante que volta e meia isso aparece, essa pergunta. O que é uma música litúrgica? Na missa ela é necessária? Embora não tenha um ponto de interrogação aqui, mas eu acredito que seja ainda uma pergunta. Gente, primeira coisa, vamos tomar cuidado com os extremos, né? A gente, quando fala de música litúrgica, a gente está falando de um tipo específico de missa, de música. A música de show, a música secular, são outras dinâmicas, né? A música litúrgica tem características próprias. Então aqui o que a gente diria? Não é para ficar assim agora fazendo um campo de guerra, um campo de batalha por conta, isso é litúrgico, isso não é litúrgico. Porém, a preocupação com o canto tem uma preocupação séria, de conteúdo, por exemplo. O canto não pode dizer alguma coisa que é contrária à fé que eu proclamo, não é? O canto tem que ser em sintonia com a minha fé. O que é um canto litúrgico? O canto litúrgico é um canto que não tenha nenhuma contradição com aquilo que é a fé que nós professamos. O canto litúrgico também tem uma dimensão comunitária por excelência. Não é para ninguém fazer show lá na frente, tá? O canto, mesmo que seja canto coral, tem que provocar a participação da Assembleia. Não faz sentido um canto onde as pessoas entrem mudas e saem caladas da missa. Isso que eu digo às vezes, mesmo quando é uma missa mais direcionada a um determinado grupo, as missas chamadas missas da renovação, missa de acampamento. Se tem um membro ali que não faz parte desse grupo, ele também tem que se encontrar ali, né? Então a gente tem que ter essa preocupação. Por exemplo, Glória. Eu não posso cantar o que eu quiser no Glória, porque aquele conteúdo do que é cantado tem que estar em sintonia com a minha fé. E na medida do possível, o canto é litúrgico na medida que reflete uma sintonia, uma harmonia com o conteúdo da nossa fé, que ajude a comunidade no seu momento celebrativo a entrar em comunhão com o espaço e com o momento litúrgico, com a temática. Por exemplo, uma coisa é a temática do tempo pascal, outra coisa é uma temática do tempo do Natal, outra coisa é a temática de um tempo da Quaresma. Então vocês vejam que a música, para ser litúrgica, eles têm que estar o quê? Em sintonia com o tempo litúrgico. Sintonia com o conteúdo da fé e harmonia com ele, sintonia com o tempo litúrgico e com o tema celebrativo, né? Isso é um outro aspecto muito interessante e tem que promover a participação e o envolvimento dos fiéis na ação celebrativa. Por quê? Porque o canto litúrgico é um canto eminentemente comunitário. É a comunidade que está reunida, não é hora de show, não é hora de uma apresentação lá na frente, não é hora de estrelismos. O protagonismo é de toda a Assembleia. Grupo de canto ajuda a Assembleia a rezar. Tá? A Assembleia reza cantando, é oração, é culto. Então não pode ser qualquer canto. Então sim, vou responder assim, Guilherme, o canto tem que ser litúrgico sim, porque tem que ter as preocupações pelas quais eu falei para você.
sintonia com o conteúdo da fé expresso, sintonia com o tempo litúrgico e os grandes mistérios que estão sendo celebrados, e sintonia com esse espírito comunitário de uma comunidade que participa, que louva a Deus, que se santifica e que presta seu culto a Deus. Então aí a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu vivo dizendo que o canto do glória, às vezes eu implico. Eu implico por quê? Porque o canto do glória, ele tem uma estrutura, tá? Aí você vem, não é só dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito, mas está dentro de uma estrutura de história da salvação que culmina na glória de Deus Pai. Veja que tem um caminho, o canto litúrgico. Aí você põe lá um canto que só diz glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Não. O canto começa fazendo menção à origem de todo o projeto da salvação, a fonte total da divindade, que é o Pai, o envio do Filho, né? Até fazer com que o Espírito também participe. Então veja que o canto do glória tem que ter uma preocupação. O santo também tem coisas que são elementos essenciais, que estão no rito, que estão prescritos, desculpem por quê? Porque é um elemento essencial, não pode faltar, tá? Então o canto litúrgico, ele tenta contemplar as várias dimensões dos elementos implicados na ação celebrativa litúrgica, tá? Então precisa sim ter uma preocupação com o aspecto litúrgico, tá? Mas não precisa ser, gente, aquela preocupação assim, a teologia do sim e do não, né? Pode, a teologia do pode. Pode, não pode. Tem gente que dentro das comunidades fica fazendo verdadeiras guerras em torno disso, né? Tomar cuidado, mas a preocupação que o canto seja litúrgico, porque o canto litúrgico é uma modalidade específica de canto, é uma preocupação válida, tá? É isso. Tá bom? Guilherme, brigadão pela sua pergunta. Gente, nós vamos para o intervalo, já voltamos e você pode nos ligar ainda, nós temos o terceiro bloco e a gente pode responder a sua pergunta. 3349-1015 ou pelo celular, pelo WhatsApp, 99347-0532. Não sai daí que a gente já volta.